Vou chamar a Renata Igreja, lá da Polícia Federal, que tem mais informações pra gente a partir de agora, né, Renata? Dessa operação da Polícia Federal que prendeu ali agora sim, Renata, o vice-presidente da Câmara de Vereadores lá de Nilópolis. Renata Igreja, já com o entrevistado. É com você, Renata. Pois é, Caio, a entrevista coletiva aqui no auditório terminou, mas quem está aqui ao meu lado é justamente Eliel Martins, delegado da Polícia Federal. E a gente estava conversando aqui agora há pouco sobre essa operação, essa investigação, a respeito dos 10 presos até o momento. Dos 19 mandados de prisão, são 4 policiais, então, sendo um deles o vereador e ex-presidente Maurinho do Paiol. Só que o delegado Eliel estava me explicando que outros agentes públicos estão envolvidos nessa organização criminosa, inclusive servidores da Câmara de Nilópolis. Delegado, boa tarde. Explica melhor como que se dá essa participação e essas pessoas ainda não foram presas? Boa tarde. Há cerca de 18 meses estávamos investigando um grupo de atuação armada, um grupo de atuação de práticas próximas a práticas milicianas na região da Baixada Fluminense. A cúpula dessa organização era formada por agentes públicos e esses agentes públicos, exercendo as suas funções, desviavam parte do seu poder para os seus privilégios, para os seus interesses pessoais. São cargos de confiança, são eletivos, concursados? Quem são essas pessoas que participavam? No momento a gente pode dizer que são agentes públicos, entre eles tem agentes políticos e agentes estatutários. Então essas pessoas são da comunidade local ali da Baixada Fluminense, exercem uma função pública e através dessa função pública eles faziam cumpriam ali as suas designações para os seus interesses. Caio, o delegado da Polícia Federal, Eliel Martins, está te ouvindo. Fica à vontade para fazer a pergunta a ele. Doutor Eliel Martins, boa tarde. É o Caio Alex aqui no estúdio. Primeiro, parabéns por essa ação que vocês desenvolveram hoje. É muito importante para o Estado do Rio de Janeiro ter atrás das grades esses milicianos, que vêm levando o terror para vários cantos aí do Estado do Rio. Foram quase 2 anos de investigação e vocês afirmam agora que tem mais pessoas da própria Câmara ali de Vereadores de Nilópolis envolvidas no caso, né? Nesse momento, 10 presos. Como era a atuação desse grupo paramilitar nessas 3 regiões onde vocês atuaram hoje, doutor? Boa tarde, Caio. Eram atividades próprias de grupos milicianos, através do medo, através da coação, através da ameaça. Eles faziam valer o seu poder local, substituíam muitas vezes, ou pretendiam substituir o próprio Estado, e dividiam ali aquela região, os serviços públicos e particulares daquela região, conforme o interesse deles. E automaticamente, doutor, sabe o que chama atenção? É porque eles fazem isso levando esse terror para lá, e as pessoas acabam ficando com medo por saber que essas pessoas estão em cargos públicos e cargos importantes. Porque a gente costuma ver os milicianos aí, esses ex-bandidos, ex-policiais, ex-alguma coisa. Só que esses aí estavam com a caneta na mão e agindo. E por isso levavam um medo maior. Mas, na atuação de vocês hoje, pelo menos 10 deles foram colocados atrás das grades. Isso, as investigações elas continuam, nós temos ainda a execução em andamento, os mandados ainda estão sendo cumpridos, pretendemos aí até o final do dia atingirmos o máximo de mandados de prisão preventiva cumpridos, e as investigações contra grupos congêneres, contra grupos armados, contra grupos milicianos, ela não se encerra hoje, evidentemente, é uma continuidade. É algo que tem que perseverar dentro das próprias instituições policiais para que a gente consiga reverter esse quadro que se encontra em algumas localidades do Rio de Janeiro. Doutor Eliel, sabe o que me chamou muito a atenção e que me deixou até preocupado? Em saber, né, que o vereador, sendo o cabeça, como vocês apontaram aí, dessa organização criminosa, também era uma das pessoas que forneciam armamento para os criminosos do Ás de Ouro. Armamento que são utilizados para tirar a vida da população e matar também policiais civis, militares, na ação dessa criminalidade. Essa pena acaba aumentando mais ainda toda essa sujeira que a gente acaba vendo onde essas pessoas se meteram.
As condutas são bastante graves, os fatos são bastante graves, as provas são bastante robustas e dentro do processo legal, dentro daquilo que está previsto em lei, eles serão responsabilizados. Aquela situação, né, Renata, é uma responsabilização que tem que ser dada, Renata, porque automaticamente, toda vez que a gente vê grupos paramilitares nessa guerra por domínio de território, é porque tem dinheiro envolvido. Não é isso, Renata? A gente sabe que na Zona Oeste, por exemplo, a movimentação na milícia lá passa dos 10 milhões por mês. E nessa região aí, eu não estaria errando em dizer que poderia passar de 3 a 4 milhões por mês por causa dessas comunidades e aí a venda não só de armas, como a exploração de gatonete, transporte alternativo e muito mais coisa aí. Não é, minha amiga? É isso, Caio. Como disse o delegado da Polícia Federal, Eliel Martins, é uma sucessão, é uma série de crimes realmente muito graves, com provas robustas a respeito de um servidor público, um vereador, que é um policial militar licenciado, né, e é vice-presidente da Casa, da Câmara Municipal de Nilópolis, envolvido, então, chefiando uma organização criminosa, quer dizer, é um policial licenciado, né? Ele está inativo, mas seria um agente da lei, né, da segurança pública, aliado a uma organização criminosa, no caso a milícia, praticando extorsão, corrupção, homicídios e fazendo uma associação com o tráfico de drogas, como a gente viu aqui durante a coletiva, uma organização criminosa que começou ali na Baixada Fluminense e expandiu os domínios para essa comunidade, então dominada por uma facção criminosa na zona norte do Rio, vendendo armas, vendendo drogas e faturando. O delegado Eliel, agora há pouco, um pouquinho antes da nossa entrevista, eu perguntei a respeito do faturamento dessa organização criminosa. A gente geralmente, né, você sabe, né, Caio, quando a gente participa de coletivas, a gente tem uma ideia, a polícia divulga os números, né, o faturamento dessa organização criminosa por mês, mas até o momento o delegado apenas disse que seriam dezenas de milhares, sendo que o Maurinho ainda recebe como vereador e como policial militar, certo, né, delegado? As atividades ilícitas levadas a efeito pelo grupo são atividades lucrativas. O grupo realmente tem a sua lucratividade, a lucratividade é elevada, mas no momento as investigações ainda estão em andamento. No momento certo, a polícia deve divulgar aí dados a respeito dessa parte financeira que deve ser melhor trabalhada aí dentro dessa investigação. O doutor Eliel e Renata, eu vou colocar na tela, eu peço que vocês aguardem um minutinho, que eu vou colocar aqui na tela para todo mundo acompanhar alguns desses suspeitos que vocês acabaram prendendo no dia de hoje. São eles, ó, aí na esquerda, o Alexandre de Souza Costa, vulgo Lequinho. Embaixo dele, Tiago da Silva Elias. Esse de blusa verde, também o Jefferson Cândido da Silva, vulgo Jaleco da esquerda. Agora, para a direita, eu venho aqui com Diego Nunes Raiol, né? Esse que está na direita aí. Também temos o Wellington do Nascimento Melo, vulgo Melo, e também o Felipe da Rocha Dias, outro preso. Aí, entre esses presos, nós temos ali 3 policiais militares, 3 agentes da lei, 3 integrantes de uma milícia que levava o terror para essa região. É aquilo que a gente volta a falar, doutor. Essa apuração de vocês foi muito importante. Essa investigação que a gente sabe que continua, porque ó, ali teve agora há pouco uma central clandestina de gatonete. Aí são os suspeitos chegando na sede da Superintendência da Polícia Federal. Essa ação tem que ser feita, e principalmente pela Polícia Federal, por causa dos crimes que eles cometem. Não é isso, doutor Eliel? Como eu disse, os fatos são muito graves, né? Os dados que estão dentro do processo são bastante graves. Isso motivou o judiciário a expedir essa quantidade elevada de mandados de prisão preventiva. Esses mandados, como eu disse também, serão cumpridos. A maioria desses mandados já foi cumprido hoje. Ao longo do final do dia ou dessa semana, nós temos a expectativa de terminar de cumprir esses mandados e os trabalhos continuam. É um trabalho incessante, é um trabalho contínuo, é um trabalho que tem por objetivo reverter, como eu disse, essa situação. Com certeza é algo importante que tem que ser feito, porque os moradores dessas localidades vivem o medo e a insegurança. São obrigados a pagar por um botijão de gás muito mais caro
pagar pela garrafa da água, aquela grandona de 5 litros, muito mais cara, pagar por um serviço de internet ali e da gatonete, que é ruim pra caramba, mas se não pagar, perde o que está ali, ou seja, é algo que chama atenção. Doutor, muito obrigado por sua participação, Bárcia. Aquilo que a gente fala aqui, a força-tarefa que foi montada no Estado do Rio de Janeiro, e a gente percebe que a própria Polícia Federal participando e fazendo tudo isso, é muito importante que quando a gente ataca esses políticos, esses policiais, o braço financeiro, é aí que a gente consegue derrubar esses criminosos. Sem dúvida nenhuma. E é uma investigação muito complexa, né? Até dar o parabéns para o colega, delegado da Polícia Federal, e para todos os envolvidos, porque é uma investigação que lida com agentes do Estado, lida com políticos, né, que estão ali dentro da organização criminosa, liderando organizações criminosas. Isso torna a investigação muito mais difícil, né? Então, mas não tem outro caminho. E a integração das forças, você vê ali a Corregedoria da Polícia Militar, Polícia Federal, Ministério Público, né, muitas outras operações da Polícia Civil, essa integração das forças de segurança, né, isso é muito importante, né? Quem está do lado do bem, quem está do lado da lei tem que dar as mãos e tem que lutar juntos essa guerra, porque assim a gente é forte o suficiente para combater esse tipo de organização criminosa.